Deus nos abençoe no estudo de sua santa palavra. Amém. Então, finalizando a nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos, inclusive todos eles gravados, esse último também sendo gravado. Em breve vocês poderão também acompanhar na íntegra, maratonar a série dos 10 mandamentos, né? São 10 estudos, né? Então está disponível no YouTube, tem a playlist lá. Em breve eu vou compartilhar também com vocês e vocês podem também assim relembrar todos esses estudos que nós fizemos ao longo deste ano. Então, no 10º mandamento, começando pelo 9º, na verdade os dois juntos porque eles têm a mesma temática. Então, 9º é a primeira parte do versículo 17 de Êxodo capítulo 20, não cobice a casa do teu próximo. A explicação de Lutero no Catecismo Menor: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança ou a casa do próximo, nem nos apoderar dela sob aparência de direito, mas devemos ajudar-lhe e servi-lo para conservá-la. Então, mais especificamente aqui relacionado à propriedade, e depois a sequência, segunda metade do capítulo, do versículo 17b, onde diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. E o que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar a mulher do próximo, os seus empregados ou o seu gado, mas devemos conservá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. Então, esses os 2 mandamentos e também as suas explicações. Vamos aprofundar isso agora. Então, o que Deus proíbe nestes 2 mandamentos? Aqui Deus proíbe a cobiça. O que é cobiça? É o desejo malicioso de querer aquilo que pertence aos outros. Propriedades, bens, recursos, esposa, enfim, tudo aquilo que pertence ao próximo. Eu sempre costumo dizer para os confirmandos, se eu vejo que alguém tem algo, e eu acho, poxa, que legal, ele comprou isso, se Deus me abençoar, eu vou trabalhar honestamente, talvez um dia também tenha, se for da vontade de Deus. Isso não é pecado, isso não é cobiça. Agora, se o meu próximo, ele comprou algo, ele tem algo novo, uma roupa, sei lá, um celular, uma casa, um carro, não importa o que seja, e aquilo começa a me incomodar, a gerar desconforto, eu começo a ficar com raiva e quero prejudicar o meu próximo só porque ele tem aquilo que eu não tenho. Isso é cobiça. Isso é cobiça, é o desejo malicioso que pode levar à consumação do pecado. Como eu coloquei ali, a cobiça costuma ser o primeiro passo para a consumação do ato pecaminoso. Essa é a raiz do pecado. É lá que, por exemplo, o meu próximo, alguém conhecido meu, ele comprou algo e aquilo me incomoda. E eu vou alimentar esse desejo malicioso. Isso pode me levar a furtar, ao pecado do 7º mandamento, ou a querer prejudicar aquilo que pertence a ele. Por exemplo, se eu começo a cobiçar a vida que o meu próximo tem, por exemplo, o seu status, uma pessoa talvez importante, né, com uma carreira bem sucedida, e aquilo me incomoda. Isso pode me levar a pecar contra o 8º mandamento, dizer falso testemunho, ou até mesmo a ficar com raiva e com ira, e aí nós já vamos, como diz Jesus, o 5º mandamento, que não é apenas matar, que é também sentir raiva e ódio, mas muitas vezes até mesmo o assassinato, ele pode começar através da cobiça. Um adultério pode começar pela cobiça, o desejo de possuir a esposa ou o marido do próximo, e aí vai para o adultério. Então ali está a raiz do pecado. Todos os mandamentos anteriores, a partir do 5º, 6º, 7º, 8º, a raiz deles começa aqui. Já o 5º, 6º, 7º, 8º mandamentos já é um ato pecaminoso. Aqui já começa em si o desejo, e o próprio desejo em si já é pecado. E um exemplo bíblico de como a cobiça pode levar a pecados bem mais graves. Acabe e Jezabel, que cobiçaram a vinha de Nabote, e injustamente Nabote perde a vinha e é morto. Quem conhece essa história? A vinha de Nabote, registrada no livro de Reis. Nabote ele tinha uma propriedade ao lado do palácio do rei Acabe, rei de Israel.
Acabe era o rei, Jezabel era sua esposa, uma pessoa totalmente perversa, idólatra, ela que introduziu em Israel o culto ao deus pagão Baal, e ela era realmente muito perversa. O rei Acabe, ele viu que Nabote tinha sua vinha lá, perto do palácio, e ele queria a vinha para ele. Queria ali fazer um jardim para ele. E inicialmente, ele foi conversar com Nabote e quis comprar essa vinha, até oferecer um preço justo. Mas tinha um problema, Nabote não poderia vender esta vinha, porque ela era uma herança, passada já há vários anos de geração em geração. Ele não poderia vendê-la, não importava o preço que o rei pagasse. E com isso, a rainha ficou indignada, como é que ele não vai vender a vinha dele para o rei? E aí ela armou uma conspiração contra ele, organizou uma festa, Nabote foi convidado, foi colocado no lugar de honra e de destaque, e ela contratou 2 homens malvados que deram um falso testemunho contra Nabote, que ele teria blasfemado contra Deus e contra o rei. E no fim das contas, Nabote foi apedrejado e o rei Acabe se apossou da vinha. Então percebam como a cobiça, ali na raiz do problema, levou a um roubo e um assassinato. Então a gente precisa tomar cuidado, porque é ali que está a raiz de muitos pecados. Assim diz Tiago: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E foi isso que aconteceu lá no início com Adão e Eva, a cobiça. Viram que o fruto era agradável, boa de se comer, as palavras ali enganadoras do inimigo: mas é assim mesmo que Deus disse? Mas Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Foram cobiçados, alimentaram esse desejo e trouxeram a desgraça, a morte. Deus tinha dito: no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E eles morreram imediatamente para Deus. A morte espiritual foi imediata. A morte física seria uma questão de tempo. E nós ainda hoje lidamos com isso. Nós ainda lidamos com todas essas consequências dessa cobiça inicial lá dos nossos pais humanos, Adão e Eva. O que Deus ordena nestes 2 mandamentos? Deus ordena que ajudemos e façamos todo o possível para que o nosso próximo mantenha e conserve tudo aquilo que lhe pertence, as propriedades, seus bens, os recursos, a esposa e tudo mais que tiver. Então, Deus quer que façamos o contrário, não que tenhamos desejo de tirar aquilo que pertence ao próximo, mas que façamos o contrário, que a gente ajude a preservar aquilo que o próximo tem. E pensem como o mundo seria um lugar melhor se todo mundo seguisse isso. Nós não precisaríamos ter grades, não precisaríamos ter autoridades, polícia, se todo mundo procurasse seguir isso à risca. Mas infelizmente, com lei às vezes as coisas já são difíceis, imagine sem lei. Então, isso tudo é consequência do pecado. Nós temos aqui também, então Deus ordena que a gente faça o bem, e ajude a conservar aquilo que é do próximo. Um exemplo bíblico disso é a carta de Paulo a Filemão. Paulo então orienta Onésimo, que havia fugido, a voltar ao seu dono. Filemão deveria recebê-lo como um irmão na fé. Onésimo era um escravo de Filemão. A escravidão nos tempos bíblicos tinha esse nome, mas não foi nada comparado ao que foi a escravidão aqui no Brasil. Realmente foi algo totalmente injusto e deplorável. Nos tempos bíblicos, um escravo, o termo era doulos. Ele era como se fosse um empregado. Ele tinha salário e muitas vezes era tratado como se fosse da família. Mas ainda assim ele pertencia ao seu dono. Então Onésimo pertencia a Filemão, mas ele havia fugido. E depois ele se encontra com Paulo. Paulo anuncia o evangelho, ele é convertido à fé cristã. E depois Paulo se dirige a Filemão. Ele aconselha Onésimo. Ele não diz: agora você está livre, você agora não precisa voltar. Diz: não, volte. Você tem um compromisso com ele, você deve voltar e honrar esse compromisso. E a Filemão ele diz: você não vai apenas recebê-lo como um servo, você vai recebê-lo acima de tudo como um irmão na fé. Você não vai castigá-lo. Então, percebam como a fé cristã também ajuda nessas relações aqui no mundo.
Lutero fala bastante sobre isso quando ele fala das vocações, a doutrina da vocação, né, a relação entre pais e filhos, entre, né, o povo e as autoridades, o patrão e empregado, né, que não deve haver exploração, mas que deve haver amor e respeito e cada um cumprir as suas funções. Aqui no mundo vão existir funções em que um exerce autoridade e outro está submetido à autoridade. E nós devemos nos submeter a isso, cada um procurando, de acordo com a sua vocação, cumprir a função na qual Deus o colocou. O que esses dois mandamentos nos lembram? Que diante de Deus, o próprio desejo malicioso da cobiça já é verdadeiramente pecado, mas este, se não repreendido, ele pode levar a situações mais graves. Então, o próprio desejo em si, o pensamento já é verdadeiramente pecado, não é meio pecado, já é 100% pecado. Mas enquanto ele permanece apenas no desejo, ele está conosco, é um pecado meu, é um pecado individual. A partir do momento que eu deixo isso se transformar em atitudes pecaminosas, eu começo a envolver o meu próximo. Eu não estou mais apenas pecando contra Deus, apenas eu e Deus, mas o meu próximo está sendo envolvido. Eu estou pecando também contra o meu próximo. Por isso, nós não devemos alimentar nenhum mau desejo em nosso coração, mas somente a santa vontade e amor para com Deus e tudo que é bom e agradável. Isso que nós devemos nutrir. E para que a gente possa nutrir esses bons pensamentos, bons desejos, coisas agradáveis, nós precisamos estar conectados à Bíblia, à Palavra de Deus. Porque aqui, através dela, que nós somos moldados de acordo com a vontade de Deus. Se nós nos afastarmos desta palavra, então o mundo vai nos moldar conforme os princípios pecaminosos. Por isso, precisamos nos apegar a ela. A pergunta é, por mais que a gente procure, quem é capaz de fazer isso? De apenas ter desejos bons e agradáveis? Jesus diz, no texto de Marcos, no capítulo 7, onde ele diz, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então aqui ele está falando da raiz do problema, da cobiça. Tudo começa por desejos do nosso coração, desejos pecaminosos. E eles, quando se externam, quando se transformam em atos, viram atos, atitudes pecaminosas. Então, nós viveremos essa tensão enquanto estivermos aqui. Esses desejos sempre estarão lá, querendo vir à tona. Nós no batismo recebemos a nova vida pela fé em Cristo. Essa nova vida, ela é nutrida, fortalecida através do contato com a palavra. Quando nós nos afastamos dessa palavra, esses desejos vêm à tona com mais força. Agora, quando nós nos apegamos, nós teremos força, seremos capacitados pelo Espírito Santo para controlar, para suprimir esses desejos. Lutero, ele falava muito, que o nosso, dessa natureza pecaminosa, ele chamava isso de velho homem. E o velho homem, Lutero dizia que ele deve ser afogado por contrição e arrependimento diário. Aí o problema é que esse velho homem, ele nada, a gente afoga ele, mas ele vem à tona. Mas por isso a gente precisa mais e mais se apegar à palavra, ouvir esta palavra, como nos lembra o texto de Deuteronômio, inculcar, repetir, ouvir sempre de novo, para que aí nós sejamos de fato moldados conforme a vontade de Deus e nós possamos suprimir, possamos lutar contra esses desejos pecaminosos. Martinho Lutero, também no Catecismo Maior, afirma: estes mandamentos visam, portanto, principalmente a inveja e a deplorável ganância. Deus quer eliminar a causa e a raiz de tudo que prejudica o próximo. Por isso, ele formula claramente: você não vai cobiçar. Ele deseja principalmente que o coração esteja puro, embora jamais o consigamos nesta vida. Em suma, continua sendo um mandamento como todos os outros, que nos acusa o tempo todo, mostrando quanto somos retos perante Deus. Então, é isso que esse mandamento nos traz, nos fala da cobiça, da inveja, da ganância. E Deus quer de fato cortar esse mal pela raiz.
tudo aquilo que vai prejudicar o nosso próximo. Por isso Ele não quer que a gente cobice. Deus quer que a gente tenha um coração puro. Mas Lutero deixa claro, ele fala isso. Nós jamais vamos conseguir nessa vida, por mais que nos esforcemos. Por isso, esse mandamento, assim, os 2 mandamentos, o 9º e o 10º, assim como todos os outros, e nós vimos isso, estudando cada um deles, eles nos mostram, nos acusam que não somos perfeitos, que somos falhos e que pecamos, que não temos retidão diante de Deus. Que essa nossa retidão, ela é muito falha, ela é muito limitada. E por isso, como em todos os mandamentos, mais uma vez nós concluímos que somos pecadores, que transgredimos também o 9º e o 10º mandamentos. Mas a fé operada pelo Espírito Santo nos leva a confiar em Deus e receber os méritos de Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente todas as exigências destes mandamentos. Essa fé nos capacita a lutar contra os maus desejos do coração, bem como nos motiva a nutrir somente aquilo que é bom e agradável. Os mandamentos, eles então nos mostram que somos falhos. Esses mandamentos também, os 2, nós muitas vezes alimentamos. Sentimentos pecaminosos, desejos pecaminosos vêm à tona. E nós precisamos reconhecer isso. Mas Cristo veio, Ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar e nele temos o perdão. E por este perdão nós somos motivados então a ter essa luta, a nos nutrir com o perdão e lutar contra esses maus desejos do coração e também procurar fazer e nutrir aqueles sentimentos agradáveis, aquilo que é bom e agradável a nosso Deus. E como nós estamos encerrando, é bom a gente também fazer uma breve recapitulação, aquilo que foi falado ao longo dos nossos estudos, mas que na verdade é o grande resumo de todos esses 10 mandamentos. Primeiro, o resumo deles. Os 10 mandamentos se resumem em 2. Nós lemos isso na leitura do Evangelho de hoje. Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos. Aqui está a nossa orientação. Como eu faço para amar a Deus acima de todas as coisas? Olhe para o primeiro, para o segundo e para o terceiro mandamento. Ali está a orientação de Deus. Faça isso e você amará a mim de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Como eu posso amar ao meu próximo? Como a mim mesmo. Olhe para o 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamento. Lá está a orientação de Deus. Ali Deus nos orienta como podemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí é claro que a gente jamais será perfeito nisso. Por isso nós precisamos também lembrar dos 3 usos da lei. O primeiro uso da lei é o uso político, que é justamente para refrear o pecado, para manter a ordem. Imagine se com leis, esse mundo muitas vezes já parece o caos. Imagine se não houvesse lei. Então, esse primeiro uso da lei é justamente para manter a ordem nesse mundo. Deus coloca como se fosse uma cerca. Muitos veem isso como algo totalmente negativo. Deus só proíbe, Deus não quer que eu faça isso nem aquilo. Mas Deus nos coloca uma cerca protetora. A cerca está aqui. Se eu for até aqui, eu estou em segurança. Se eu for além, eu posso ir. Deus me permite, Deus não me proíbe. Mas eu vou sofrer consequências. E Deus quer me proteger dessas consequências que vão me prejudicar. Vão prejudicar a mim mesmo e ao meu próximo. Então esse é o primeiro uso da lei. O segundo uso é o mais importante, é o uso teológico, que é o espelho que revela os nossos pecados. Quando a gente olha para o espelho, a gente consegue ver se o nosso rosto está limpo ou está sujo. Quando a gente está com um problema de saúde, se sentindo mal, muitas vezes o médico ele pede um raio-x. Por que ele pede o raio-x? Porque ele quer o diagnóstico preciso da nossa doença para que ele possa nos orientar no melhor tratamento. E a lei, os 10 mandamentos são o raio-x da nossa vida espiritual. Nós fizemos isso ao longo desse ano, estudamos cada um dos mandamentos e percebemos que a gente falha em todos eles. Então nós temos o diagnóstico da nossa doença, somos pecadores. E aí, se nós estamos doentes, nós precisamos do remédio. E o remédio é Jesus. Então essa função é a mais importante por isso. Primeiro revela a nossa doença, o nosso pecado. E depois nos conduz até Jesus. Jesus é o remédio. Ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. Nele temos o perdão dos nossos pecados. E a partir desse perdão nós vamos para o terceiro uso da lei, que é o uso didático. Agora, perdoados, nós vamos olhar novamente com
bons olhos para essa lei de Deus e vamos considerá-la santa, agradável, vamos orientar a nossa vida cristã neste mundo de acordo com esta palavra. Ela vai ser a nossa norma, como poderemos, da melhor forma possível, amar a Deus e também amar ao nosso próximo, mesmo que a gente não seja perfeito nestas coisas. E aí também Lutero, no Catecismo Menor, ele traz a conclusão dos mandamentos. E essa é a parte final do texto de Êxodo lá, onde diz então: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me amam, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui de cara a gente já percebe uma coisa, que a misericórdia de Deus, ela sempre sobrepõe a sua ira. Deus é misericordioso. Aqueles que o aborrecem, aqueles que rejeitam essa palavra, vão sofrer as consequências que muitas vezes eles mesmos trazem sobre si, quando transgridem esta palavra de Deus, quando se afastam desta palavra. Deus se aborrece disso. Haverá consequências que já podem vir aqui, mas que poderão ser sentidas na eternidade. Mas aqui diz que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Amar a Deus, a gente viu, ninguém consegue perfeitamente, mas nós podemos amar a Deus da maneira correta, e é o quê? Reconhecer o nosso pecado, a nossa dependência dele, nos apegar ao que ele faz por nós. Isso é amar a Deus, é assim que ele quer que a gente o ame. E guardar os mandamentos não é cumpri-los 100%, à risca. É claro que a gente vai se esforçar para isso, mas jamais conseguiremos. Guardar significa considerar a lei, os mandamentos de Deus, bons, santos, agradáveis, dignos de serem cumpridos. E vamos nos esforçar ao máximo, mesmo sabendo que, como diz Lutero, jamais conseguiremos nesta vida. Isso é amar a Deus, isso é guardar os mandamentos. E aí, a explicação: Deus ameaça castigar todos os que transgridem estes mandamentos, portanto, devemos temer a sua ira e não transgredi-los. Mas ele promete graça e todo bem aos que os guardam. Por isso mesmo, devemos amá-lo, confiar nele e de boa vontade cumprir os seus mandamentos. Então, sim, a pessoa que se afasta da palavra de Deus, ela deve temer. Mesmo que ela não tema, ela vai sofrer as consequências, inevitavelmente. Mas Deus promete a sua graça a todos aqueles que com reverência se colocam diante dele, que reconhecem seus pecados, que o amam, se submetem à sua santa vontade, à sua graça que nos é apresentada em seu Filho Jesus Cristo, que confiam nele e de boa vontade procuram cumprir as suas ordens, os seus mandamentos. Que Deus nos ajude. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa caminhada nesse mundo. Nós não seremos perfeitos, mas sabemos que Cristo foi perfeito em nosso lugar. Assim, então, nós concluímos o estudo dos mandamentos e que Deus esteja ao lado de cada um de nós, para que possamos sempre, da melhor maneira possível, procurar viver de acordo com a santa vontade de Deus. Amém.